Olá, bom dia. Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor da matéria de homilética do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Estamos iniciando um novo curso, essa é a nossa aula de número 1. Eu quero falar em favor de uma teologia bíblica da pregação. Então, me acompanhe. Uma das razões por que não gostamos da ideia de ter que estudar para preparar exposições bíblicas é o fato de não termos uma base bíblica sólida para a pregação. Tornamo-nos tão pragmatistas quanto a igreja que achamos não valer a pena o esforço. Estamos mais preocupados com técnicas eficazes que renunciamos a convicções sólidas na preparação dos nossos sermões. Nós seguimos o pensamento de John Stott, quando ele diz que, quando falamos em preparação de sermões, precisamos entender que a teologia vem antes da metodologia. A metodologia ela pode fazer de nós bons oradores, mas bons pregadores são formados pelo martelo de uma sólida teologia bíblica. Se não adquirirmos fortes convicções bíblicas a respeito da pregação, não conseguiremos nos manter fiéis à exposição bíblica por muito tempo. Antes, logo nos desviaremos para uma metodologia que seja mais fácil de se dominar. Certa vez, um pastor acostumado a proferir mensagens tópicas e muitas vezes superficiais, avisou de púlpito à sua igreja que estudasse o capítulo 17 do livro de Jeremias. E assim o fez durante 4 domingos consecutivos. No quinto domingo, ele fez uma exposição bíblica empolgante e muito bem elaborada. Ao ser perguntado por que não pregava assim com frequência, respondeu resignado: não faço assim porque acho muito difícil. Seu pastorado naquela igreja foi bastante tumultuado, levando a igreja à estagnação. Foram 7 anos de pastorado. Nós precisamos entender que as nossas convicções quanto à pregação determinam o tipo de ministério que desenvolveremos numa igreja local. Se a pregação não goza de importância fundamental em nossos ministérios, precisamos perguntar se realmente a Bíblia Sagrada que alimenta as nossas convicções quanto ao ministério pastoral e da pregação da palavra. Para um mundo indisposto ou incapaz de escutar, convicções são mais importantes do que técnicas. A teologia é mais importante que a metodologia. A homilética é serva da exegese bíblica. Nosso objetivo, então, com este curso é mostrar as bases bíblicas para a exposição bíblica e responder à pergunta sobre quais devem ser as convicções que fundamentam a nossa prática da pregação. Nosso intento parte da constatação de 3 constatações: uma pessoal, uma social e outra pastoral. A nossa constatação pessoal, ela parte do fato de que nos últimos 14 anos, no meu caso, nos últimos quase 20 anos, temos nos esforçado para aprender e praticar a exposição bíblica de tal forma a atrair e convencer os ouvintes a respeito da verdade revelada nas Escrituras, quanto à salvação e quanto à obediência que agrada a Deus. Falhamos muitas vezes nesse intento. Certamente a culpa não é do método em si, mas da nossa mediocridade pessoal e pecaminosa. A segunda razão é social, porque constatamos o desinteresse crescente pela pregação fiel e submissa aos intentos de Deus contidos e revelados nas Escrituras. A nossa geração está dopada pela televisão, é hostil a qualquer conceito de autoridade e está cansada de tantas palavras que invariavelmente lhe soa como discurso vazio e hipócrita. Embora estejamos vivendo um reavivamento da pregação expositiva no nosso país, isso ainda não demonstra a força de que uma pregação como a pregação expositiva bem estabelecida na grande imensa maioria dos púlpitos brasileiros poderia causar no seu efeito pastoral e cristão.
E a nossa terceira constatação é pastoral, porque somente a exposição clara e eficaz das Escrituras pode dar à Igreja de Cristo crescimento saudável e em profundidade. Sem a ministração do conteúdo das Escrituras, as nossas igrejas morrem, elas não florescem. Eu tenho lutado por praticar e ensinar a pregação expositiva há mais de 30 anos. E no meu próprio ministério, passando por 7 igrejas, eu já vi na prática os resultados de uma pregação bíblica, fiel, sistemática e expositiva da palavra de Deus. Por isso, eu quero falar com os irmãos, com vocês, meus alunos, sobre uma teologia bíblica da pregação. E para nós, ao falarmos em exposição bíblica, tratamos de nossas convicções, nossas obrigações e nossas expectativas acerca das Escrituras. Então, eu quero apresentar para vocês 5 convicções fundamentais. Uma convicção a respeito de Deus, uma convicção a respeito das Escrituras, uma convicção a respeito da igreja, uma convicção a respeito do próprio pastorado em si, uma convicção a respeito da pregação e, como conclusão, 2 expectativas que se nos apresentam como consequência lógica. A primeira convicção que baseia a nossa teologia bíblica da pregação é uma convicção a respeito de Deus. O Deus em quem cremos determina o tipo de sermão que nós pregamos. A Escritura diz que Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. E o Senhor Jesus diz em João 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. 1 João 1, 5 diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso significa dizer que Deus é perfeito em santidade e verdade. Também significa dizer que Deus se revela, que ele é manifesto e não secretivo. A revelação é a iniciativa de Deus em manifestar-se aos homens, a nós. Ele se revela não apenas na criação, mas supremamente em Cristo, sua palavra encarnada e também nas Escrituras sagradas. O prazer de Deus está em revelar-se ao homem, e se este não conhece, é porque, em função do pecado, afasta-se de Deus. Uma convicção básica de cada pregador é que Deus quer fazer a sua luz raiar nas vidas dos seus ouvintes, dissipando as trevas dos seus corações. Você pode conferir isso lendo 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4 a verso 6. Deus é luz. E esse Deus que é luz, ele tem agido. Deus tomou a iniciativa para se revelar em ações. Ele se revela na sua criação e, de modo ainda maior, na redenção por meio do sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus se revela como Deus que chama. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus. Ele chama Israel do Egito. Ele chama a Judá do exílio babilônico. E, por fim, ele chama a sua igreja em Cristo. Deus é luz, Deus tem agido e ele tem falado. Deus não é como os ídolos que não falam, Salmo 115, verso 5. A fala de Deus explica o que ele faz. A sua revelação, ela é proposicional, ou seja, ela se dá por meio de palavras organizadas em frases que explicam todas as suas ações revelatórias e redentoras na história dos homens. Logo, nós falamos como pregadores porque Deus falou e continua falando nas Escrituras. Você pode conferir isso em Amós, capítulo 3, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, e o Salmo 116, versículo de número 10. Então, a nossa primeira convicção é a respeito de quem Deus é e o que ele faz. Ele é o ser supremo e ele se revelou a nós em Cristo e nas Escrituras, porque ele é luz. A nossa segunda convicção, ela diz respeito às próprias Escrituras.
A Escritura é a palavra de Deus escrita para nós. Isso nos leva, então, a falar sobre a inspiração das Escrituras, que não se deu por meio de um ditado mecânico, mas engloba a mente e a boca dos homens que Deus inspirou para escrevê-la. A Bíblia é um livro divino humano no sentido de que nos transmite a revelação de Deus em linguagem que nós podemos entender que é a linguagem humana. A inspiração não foi um ditado, mas foi um processo dinâmico que tratou os escritores bíblicos como pessoas em plena posse das suas faculdades mentais. É por isso que dizemos que a Bíblia é um livro divino humano. Humano é divino porque veio de Deus com autoridade e sendo normativo para nós. Mas é humano porque foi entregue por meio de pessoas com personalidades e situações e vivendo dentro de uma determinada cultura. Então você percebe que Paulo escreve diferente de João, que escreve diferente de Mateus, que escreve diferente de Isaías. Existem estilos diferentes, formas e fórmulas diferentes de se escrever dentro da própria Escritura, porque ela é um livro divino humano. Dizer que Deus usou todas as faculdades mentais das pessoas que ele usou significa que a pesquisa histórica, o interesse teológico e o estilo literário de cada escritor bíblico não foram nem incompatíveis com o processo da inspiração e nem foram suprimidos por ele. A Escritura não é uma mistura de verdade e erro, e nem o fruto de apenas o testemunho de pessoas inspiradas, como Calbart ensinava, mas ela mesmo é a palavra de Deus inteira. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada Escritura é inspirada por Deus. A revelação divina encontra-se no registro escrito que ele fez, e não nos sentimentos daqueles que ele usou para escrever. Então, essa revelação está no registro escrito que ele fez, como interpretação autorizada da sua verdade. É o que está escrito na Bíblia que nos mostra como o evento, o êxodo, deve ser entendido. É o que está escrito na Escritura que nos leva a entender o que o evento crucificação e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo quer dizer. A Bíblia é a inspiração, é a explicação autorizada de Deus para a sua revelação através dos seus atos na história. Isso quer dizer que a nossa doutrina da inspiração inclui também a fé na providência de Deus, que preservou o registro para que sua palavra chegasse até nós. Todas as nossas afirmações a respeito da infalibilidade e da inerrância das Escrituras têm a ver com o fato histórico de que Deus tem preservado a sua palavra no decorrer dos séculos. Deus não só formou as Escrituras, que nós chamamos de cânon bíblico, como também as preservou para nós. E nós entendemos, inclusive, que as próprias traduções da Escritura são subprodutos da doutrina da inspiração, mesmo levando-se em conta as possibilidades de erro nas traduções. Mas a tradução para que cada língua, cada povo, cada nação leia a Bíblia na sua própria língua, nós entendemos que isso é um subproduto da inspiração, ou seja, é uma consequência lógica, é uma decorrência da nossa doutrina da inspiração das Escrituras. Por isso, pregar não é outra coisa senão repassar ao nosso século o único testemunho autorizado que Deus dá de si mesmo e de Cristo registrado nas Escrituras. Não só ousamos pregar porque Deus já falou, se não fosse assim, a nossa pregação só teria um punhado de especulações humanas para dizer. Por outro lado, a Bíblia é um texto parcialmente oculto. O significado de perspicuidade na teologia e pregação dos reformadores, especialmente de Zwinglio, tinha a ver com a clareza e simplicidade da mensagem central das Escrituras, que é o Evangelho da salvação através da fé em Cristo somente. As Escrituras são claras quanto às suas doutrinas,
fundamentais, mas isso não quer dizer que tudo nas Escrituras é igualmente claro. Por isso, Deus concedeu pastores e mestres, pregadores, à igreja para ensinar-lhe as Escrituras sagradas. Nós entendemos que uma parte mais fácil lança luz sobre uma parte mais difícil. Mas o trabalho de compreender as partes difíceis e correlacioná-las às partes fáceis, Deus entregou a nós, pregadores do Evangelho. Em função dessa verdade bíblica, nossa pregação demonstra o valor que damos às Escrituras como registro das palavras do Deus vivo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Paulo nos lembra que nós somos dispenseiros e arautos de Deus ao mesmo tempo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Como dispenseiros, nós temos a chave da dispensa para trazer o alimento à mesa da igreja. Se somos desperdiçadores da palavra, a igreja vai se empanturrar e haverá desperdício. Se somos muquiranas na entrega da palavra, econômicos na entrega da palavra, também haverá fome da palavra de Deus na igreja. O dispenseiro é aquele que sabe equalizar, equilibrar, dosar a entrega do alimento para que não haja desperdício e também para que não haja falta. E o arauto é aquele que proclama a chegada, avisa o que vai acontecer. Essa é a nossa função como pregadores bíblicos da Escritura. Por isso, em primeiro lugar, a Escritura é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela não se torna a palavra de Deus. Ela também não é o que a teologia da libertação diz. Ela não é a nossa palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus entregue a nós. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que Deus continua falando através do que ele já disse nas Escrituras. É interessante observar a argumentação de Paulo quando cita as Escrituras em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, 22 e 30. Primeiro ele diz, não ouvis a lei, ton nomon uk akuete. E depois, porque está escrito, ele diz, gegraptai gar. E por fim ele acrescenta, diz a Escritura, legei re grafê. Nota-se nessas frases gregas, depois vocês vão conhecê-las na aula de grego um pouco melhor, se Deus quiser aprender a explicá-las lendo-as naturalmente. Nota-se que aquilo que está escrito há séculos fala agora aos nossos ouvidos. Ele diz, não ouvis a lei, aquilo que está escrito? Depois ele fala, está escrito, verbo no presente, está escrito para você ler agora. E por fim ele diz a Escritura. Essa Escritura que foi escrita há milênios atrás, ela diz, ela fala, verbo no presente, para nós. A nossa convicção é que a Escritura é a voz contemporânea de Deus. Muito mais do que qualquer revelação pentecostal ou neopentecostal, a Escritura está acima de qualquer suspeita, de qualquer criticismo, de qualquer avaliação baseada numa revelação supostamente recebida por quem quer que seja. Se é o Espírito quem está revelando agora, essas revelações de agora jamais entrarão em contradição com a Escritura Sagrada. O próprio Jesus Cristo jamais entrou em contradição com a Escritura Sagrada. Pelo contrário, ele diz que ela se cumpriu nele e ele a reverenciou. Ele diz que ele morreu e ressuscitou segundo a Escritura, para cumprir a Escritura. E ele sempre obedeceu à lei. Uma das formas de você ver isso, Jesus só começa o seu ministério público aos 30 anos de idade, que era exatamente a idade com que um sacerdote iniciava o seu ministério. Não antes, também não depois. Então, ela é a voz contemporânea de Deus. Aquilo que Deus falou no passado, ele continua falando no presente. Hebreus, capítulo 4, é outro exemplo claro dessa verdade.
O autor de Hebreus cita o exemplo do Salmo 95, que por sua vez está citando o acontecimento de Massá e Meribá no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi em Massá, como foi em Meribá no deserto. Então, na época do Êxodo, o povo não escutou a voz de Deus e vagou 40 anos no deserto como castigo divino. Na época do Salmo 95, o salmista relembra aquele episódio registrado no Êxodo por Moisés como advertência à obediência. E o autor de Hebreus, 1000 anos depois, usa o mesmo exemplo aplicando à sua época, e nós usamos o mesmo exemplo aplicando à nossa época. É isso que nós devemos fazer. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas na apostila tem um pequeno gráfico a respeito dessa colocação que eu acabei de fazer. Você pode conferir lá. Na próxima edição desse PowerPoint, eu acrescentarei esse gráfico para facilitar a nossa visualização. Entenda que o próprio Senhor Jesus aplicou esse princípio na estrada de Emaús, em Lucas, capítulo 24, versículo 27 e 32. Ele começa por Moisés e discorre a respeito de que tudo que a Escritura diz a seu respeito no livro dos Salmos, nos profetas e na lei. No livro de Apocalipse, João afirma: aquele que tem ouvido, ouça no presente o que o Espírito diz, o que o Espírito está dizendo às igrejas. Esse princípio nos protege de dois erros contra a doutrina da inspiração. Primeiro erro, de crer que Deus falou, mas cessou de falar. E segundo erro, crer que Deus fala, mas que ele fala somente a parte, separado das Escrituras, ignorando as Escrituras. Nenhuma coisa nem outra. E em terceiro lugar, nós entendemos que a palavra de Deus é poderosa. Ou poderíamos dizer, a palavra de Deus é que é poderosa, não o nosso sermão em si. Quando Deus fala, Deus age. Deus realiza seus propósitos mediante a sua palavra, Isaías 58, 11. Na vida de Cristo, observamos que ele equilibrava, ele combinava perfeitamente ensino e prática. Confira isso, Mateus 4, 23, Mateus 9, 35 e Atos capítulo 10, versículo 38. Na pregação, o poder não está no pregador por si, não é o pregador que é poderoso, é a palavra que ele entrega que é poderosa. O evangelho é que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, Romanos 1, 16 e 17. E se você lê Romanos 1, você observa que o evangelho é a respeito de Jesus Cristo. Tudo o que Paulo diz em Romanos 1 gira em torno de quem Jesus Cristo é e o que ele fez. O evangelho é Jesus. O poder de Deus é o evangelho. O poder de Deus é Jesus se mostrando, se revelando, agindo na vida das pessoas, usando você, eu, nós, como pregadores do evangelho. Na Bíblia existem muitas figuras de linguagem que ilustram e ressaltam as características da palavra de Deus. Ela é a espada, o martelo, o fogo, a lâmpada, o leite, o espelho, a semente, o trigo, o mel, o ouro dos tesouros do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo a parábola do semeador, não devemos esperar eficácia em todos os nossos sermões, visto que há 4 tipos de solo. Haverá resultados diferentes e reações diferentes à pregação. Contudo, isso nos ensina que os resultados pertencem ao Espírito Santo e não aos homens. Essa é uma constatação consoladora e uma advertência contra a manipulação da mensagem pelos pregadores. O Evangelho é mais do que uma doutrina. O Evangelho é uma promessa. Ou, aliás, o Evangelho é mais que uma doutrina, ou uma promessa, ou uma declaração. O Evangelho é um ato e um poder originados na pessoa de Deus. O Evangelho é o próprio Jesus. O Evangelho é uma pessoa. E ele é um ato porque Deus, através dele, redime e salva. E é poder porque carrega a bênção e o juízo de Deus também de condenar e de redimir, transformando a vida das pessoas. A pregação tem um único alvo: que Cristo venha aos que se reuniram para escutá-lo.
É uma frase de Gustav Winckelmann. Nossa terceira convicção a respeito de uma teologia bíblica da pregação, ela vem de uma convicção a respeito da igreja. A igreja é criada por Deus mediante a sua palavra. A igreja, como nova criação, é tão dependente da palavra como a antiga criação é o universo. Pela palavra, Cristo alimenta e governa a igreja. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O principal pecado do homem é o da desobediência à palavra de Deus. Adão desobedeceu ao mandamento de Deus. Êxodo 2, 24, 19, 3 a 6 e 24, 3 mostra que é desobedecer a palavra que nos leva a nos afastar de Deus. A mensagem-chave de Deuteronômio é: ouve, ó Israel, é o Shema. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, versículo 30, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 a 3, que é o Shema, o ouve Israel, capítulo 11, versículo 26 a 28, capítulo 12, 28, capítulo 15, verso 5, capítulo 28, verso 1. Todos textos que mostram que Israel precisa ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, na nossa opinião, está na sua palavra. No Antigo Testamento, a palavra veio por meio dos profetas a fim de advertir ao povo quanto à obediência a Deus. Jeremias 7, 23 a 26, 2 Crônicas 36, 15 a 16. Lembre-se que a saúde da igreja depende da obediência à palavra de Deus. Não somos alvos da revelação como foram os profetas e apóstolos do passado, mas ao expormos as Escrituras com fidelidade, é a palavra de Deus que levamos ao povo de Deus. Uma igreja surda à palavra é uma igreja morta. Um pregador que não prega a palavra é um pregador morto. Visto que a principal causa do declínio espiritual da igreja é a fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Amós, capítulo 8, versículo 11. Andarão de mar a mar, e do ocidente até o oriente, para ouvir as palavras do Senhor, e não a acharão. Eis que vem dias em que isso acontecerá. E essa falta de conhecimento de Deus e da sua palavra é causada pela superficialidade nas nossas pregações. Quarta convicção. É uma convicção a respeito do pastorado. Hoje em dia existe muita incerteza quanto ao papel do pastorado na igreja. Nossa convicção deve ser, em primeiro lugar, reafirmar a doutrina do Novo Testamento de que Cristo dá superintendentes à igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. Cristo estabeleceu presbíteros, pastores, superintendentes, supervisores sobre o seu rebanho. Almejar o episcopado é uma aspiração considerada excelente e digna no Novo Testamento. O que nos leva a entender que é desejo de Deus que essa função faça parte permanente da estrutura da igreja, ainda que exista vários grupos que, não entendendo corretamente a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, prega o fim do ministério pastoral. Nós cremos que o Novo Testamento não ensina isso. No Novo Testamento, esses superintendentes são chamados de pastores, presbíteros. O uso moderno do termo ministros é prejudicial, pois engana por ser mais genérico do que específico e sempre, portanto, requer um adjetivo qualificante para indicar que tipo de ministério está em mente. Então nós dizemos ministro do Evangelho, ministro da palavra. Essa é uma percepção de John Stott no seu livro Eu Creio na Pregação, que ele repete no seu outro livro, Ouça o Espírito, Ouça
o mundo. Sacerdote, que é outra palavra utilizada, ela é ambígua, porque conduz ao tipo de ministério praticado no Antigo Testamento, quando o sacerdócio era voltado principalmente para Deus no oferecimento de dons e sacrifícios na teologia de Hebreus, enquanto que no Novo Testamento o ministério pastoral é voltado especificamente para a igreja. Os líderes das igrejas neotestamentárias nunca são chamados de sacerdotes, mas somente de pastores e de presbíteros. Bispos, presbíteros, episcopos, usando uma palavra do original. E as funções destes sempre são descritas como pastorais. Atos capítulo 20 e 28, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, versículo 2, aos presbíteros eu digo, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Não por ganância, mas por humildade, e assim vai. Então, nós estamos convictos, em segundo lugar, que alimentar o rebanho é o mesmo que ensinar a palavra. Efésios capítulo 4, versículo 11. A principal função do pastorado é alimentar as ovelhas, que é uma metáfora para ensino. O pastor do Novo Testamento é também um mestre da palavra. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus concedeu à igreja pastores e mestres. Essa função, segundo o Novo Testamento, não é incompatível com as declarações bíblicas de que na nova aliança todos me conhecerão e de que o Espírito Santo é a unção que procede do Santo, 1 João capítulo 2, e que os crentes devem ser habitados ricamente pela palavra de Cristo, a fim de ensinarem uns aos outros, Colossenses capítulo 3, versículo 16, e outras passagens mais. Por quê? Porque o dom de pastor-mestre também é uma concessão graciosa de Cristo à sua igreja. O ministério pastoral é uma provisão divina, sendo uma tolice rejeitá-lo, uma tolice pós-moderna rejeitá-lo. O cuidado do pastor para com as ovelhas, ele é quádruplo na Escritura. Ele significa alimentar, conduzindo-as a bons pastos, guiar, porque as ovelhas facilmente se desgarram, guardar contra os lobos predatórios, curar as que se feriram em acidentes. Então, quando nós falamos de ministério pastoral e ministério da palavra, o nosso sermão, ele precisa ensinar, ele precisa guiar, ele precisa guardar, proteger as ovelhas e ele precisa curar as que estão feridas. Lembre-se disso quando for preparar o seu próximo sermão. O objetivo de cada exposição das Escrituras é alimentar, guiar, guardar e curar as ovelhas de Cristo que nos foram confiadas por Ele. Só a palavra exposta com fidelidade tem o poder de fazer isso. O poder está na palavra, não em você, não em mim. Quando Paulo instruiu a Timóteo a respeito do pastorado, também incluiu instruções a respeito da pregação. Veja 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. As escrituras deviam ser lidas publicamente, ministrando-se à congregação, exortação e ensino. Dentre as exigências ao presbiterato ensinadas a Timóteo e Tito, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, Paulo fez constar a capacidade de encorajar a outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E o dom de ensino, Tito capítulo 1, versículo 9, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Aptos para ensinar é um pré-requisito para que alguém seja pastor ou presbítero. Logo, a prioridade da pregação e do ensino no ministério pastoral é uma ênfase salutar do Novo Testamento para a manutenção da saúde do rebanho da igreja. Nada é mais danoso para a igreja que pregadores infiéis, visto que o ministério da pregação tem um caráter altamente pastoral e prioritário na edificação da igreja de Cristo, conforme está escrito em Atos, capítulo 6, versículo 4.
O diaconato foi instituído para que os apóstolos pudessem dedicar mais tempo à pregação e à oração no ministério da palavra. Essa convicção por si só já nos levaria a uma radical reorganização e reestruturação da nossa visão ministerial de trabalho pastoral. Inclusive na concepção de delegação de funções e tarefas na vida da igreja local, como os apóstolos fizeram em Atos 6. Tem igreja que quer que o pastor seja um verdadeiro diácono e que troque as lâmpadas e que faça a faxina da igreja. Eu me lembro que eu disse a uma certa igreja que eu pastoreei que eu ajudava a pintar as paredes, a gente estava construindo a igreja, as dependências da igreja, eu ajudava a pintar as paredes, a passar massa corrida nas paredes, a capinar o quintal, a mexer na massa para dar exemplo. Mas que o dia que a igreja dissesse que eu era um bom pastor porque eu fazia estas coisas e não por causa do meu sermão, essa era a hora de eu sair dessa igreja e procurar outra. Eu achei interessante que poucos anos depois, uma irmã dessa igreja disse que gostava do meu ministério lá, porque eu pintava a parede, eu limpava chão, eu capinava quintal, eu ajudava a colocar, a fazer as coisas na igreja. Mas ela não mencionou que o meu sermão era bom. E eu achei interessante que eu fiquei sabendo disso depois, mas coincidentemente, aquelas divinas coincidências, um convite e uma oportunidade para eu sair daquela igreja aconteceu poucos meses depois dessa irmã ter se referido ao meu ministério dessa forma. E eu só fiquei sabendo que ela havia dito isso depois, já que eu havia saído de lá. Cuidado quando você substitui a pregação e o ensino por outras realizações administrativas ou serviçais na vida da igreja que outro irmão poderia fazer e até melhor do que você. Terceiro, a função única do pastor pregador é ser fiel à palavra. No que diz respeito à pregação, a exigência primordial que Deus faz a você é fidelidade. O pregador não é nem profeta nem apóstolo, porque não trata com a mensagem como se fosse uma revelação direta e original de Deus por inspiração. A palavra que ele vai pregar já está revelada nas Escrituras, e a sua obrigação é ser-lhe fiel em tudo. Uma senhora disse no meu primeiro ano de ministério que o meu sermão não tinha mérito porque eu só dizia o que estava lá no texto. E eu disse para ela, mas é esse exatamente o mérito do meu sermão: repetir a palavra, expor a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra àqueles que estão me ouvindo. Depois de alguns meses, ela me procurou de novo e disse: eu já estou começando a entender o que você quer dizer quando me falou aquilo. Também, o pregador não pode ser um falso profeta ou um falso apóstolo, porque ambos laboram no erro de dar ouvidos ao seu próprio coração e dizer que Deus lhe falou o que Deus não falou. A Escritura tem duras palavras para ambos, basta você ler Jeremias 23 e Ezequiel 34, que coloca nós, pregadores, de joelhos em arrependimento diante de Deus. E ainda, o pregador também não é um tagarela. Atos capítulo 17, versículo 18, quando Paulo fala com os epicureus e os estoicos lá em Atenas, ele diz: depois nós vamos ouvir esse tagarela. Tagarela é uma palavra que veio do mundo das gralhas, que ficavam gralhando o tempo todo nos portos de Corinto, pedindo comida. Então, a palavra tagarela passou a significar alguém que fica gritando o tempo todo, repetindo sempre a mesma mensagem. A origem dessa palavra, como eu disse, tem a ver com o barulho dos pássaros que comiam sementes com uma barulhenta gralha nos portos de Corinto. Depois passou a ser aplicada Depois essa palavra passou a ser aplicada ao fofoqueiro e ao tagarela. O tagarela é aquele que repassa ideias como mercadorias de segunda mão,
colhendo fragmentos e detalhes de ideias dos outros. Tem pastor aí que se não for no Congresso da Fiel, não consegue pregar porque não tem mais o que dizer na igreja. Então ele repete os sermões que ele ouviu lá no Congresso Fiel, simplesmente copiando, sem sequer dizer que aquele sermão que ele está pregando é dos outros. Esse é o tagarela. Segundo Stott diz, seu sermão é uma colcha de retalhos. Pega um pedaço do Jeremias, pega um pedaço do Hernandes Lopes, um pedaço do Nicodemos, um pedaço do reverendo Saulo e junta tudo numa colcha de retalhos da qual ele nem sequer pensou para fazer, simplesmente copiou. E essa é a razão porque nós temos sido tão severos com o plágio nas entregas de monografias no nosso seminário. Visto que não somente cita descuidadamente aos outros, mas principalmente não tem a capacidade de pensar por si só. A sua opinião é a do último pregador que ouviu ou do último livro que leu, independente se o que ele leu está errado ou não. O pregador, ele é um dispenseiro que administra a distribuição do alimento contido na dispensa da qual o seu senhor lhe confiou a chave. O pregador é um arauto que anuncia publicamente a mensagem das boas novas do evangelho da graça que lhe foi confiada. O pregador é uma testemunha do testemunho do Pai a respeito do Filho e através do Espírito e da igreja ao mundo, ou seja, ele é um instrumento da verdade. O pregador é pai e servo também, pois age com interesse, autoridade, ternura e afeto pelos seus ouvintes, servindo-lhes sem interesses próprios, mas dependendo do poder de Deus por seu intermédio. Quinta convicção. Uma convicção a respeito da pregação. Segundo John Stott, toda pregação genuína é pregação expositiva. Essa é a frase que o tornou famoso quando publicou o livro Eu Creio na Pregação. E essa é a frase que fez com que ele fosse conhecido no mundo inteiro. Pregação genuína é pregação expositiva. E ele fala isso na página 133 do seu livro Eu Creio na Pregação. Portanto, relegar a exposição bíblica a apenas mais um método que os pregadores podem utilizar é ignorar o significado de uma genuína pregação bíblica. Visto que na exposição bíblica, o texto é o mestre que determina e controla tudo o que é dito. Muitos têm trocado o conceito e exposição, tirar do texto o ensino e aplicá-lo, por imposição e exegese, impor sobre o texto o que acredita e pensa, colocando conceitos particulares na direção da pregação, fazendo do sermão um cabide de ideias e usando o texto bíblico apenas como pretexto para suas próprias ideias. Diferentemente disso, a exposição nos prescreve limites. A exposição nos restringe ao texto bíblico. A primeira qualificação de um pregador expositivo é sua convicção de ser um guardião de um depósito recebido de Deus e encarregado de anunciá-lo com fidelidade e com clareza. Sua função é a de ser o dispenseiro e ministro, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Duas expressões retiradas do ambiente da escravidão estão mencionadas ali. O dispenseiro, que era um escravo que trabalhava na cozinha, e o hiperetes, que era aquele escravo que trabalhava nas galés, remando os barcos nas batalhas pelo mar Mediterrâneo. O pregador é limitado pela vontade daquele que lhe confiou o ministério da palavra e pelo qual requererá dele responsabilidade. Também, a exposição bíblica exige integridade. Não podemos fazer da exegese a espantosa arte de modificar as coisas por meio de explicações. Ou, dizendo em outras palavras, a exegese é a capacidade de esconder o verdadeiro significado das palavras, fazendo explicações em cima de explicações.
Quando defendemos uma exegese gramático-histórica das Escrituras, queremos dizer que a sua interpretação tem de ser de acordo com a sua origem histórica e gramatical e dentro da construção gramatical em que se encontra no texto bíblico. Qualquer alegoria imaginativa ou espiritualização do texto, criativa ou não, constitui-se em agressão à verdade e ao bom senso. Todo pregador deve buscar e ensinar o significado claro, natural e óbvio de cada texto bíblico, sem sutilezas, sem acréscimos, sem decréscimos, a fim de transpor o abismo cultural entre o lá da história passada e o então do nosso tempo cotidiano, moderno, pós-moderno. É preciso ter integridade e coragem para vivermos de acordo com essa regra, pois muitos têm rejeitado sistematicamente a fidelidade simples às Escrituras Sagradas. Os escritores bíblicos eram homens honestos que pretendiam que seus escritos fossem compreendidos claramente, pois significavam o anúncio de uma verdade eterna e revelatória de Deus aos homens. Eles não mercadejavam a palavra de Deus em troca de sucesso ou reconhecimento, como muitos fazem, segundo Tessalonicenses 2:13, e como você será tentado a fazer. Além disso, a Escritura nos oferece uma gama enorme de subsídios para que um texto seja interpretado por outro princípio que os reformadores chamavam de analogia da fé, ou que Zwinglio chamava de perspicuidade das Escrituras. A Escritura interpreta a ela mesma. O texto tem unidade e integridade, e o papel do pregador é ressaltar o que já está lá. E além desses dois anteriores que eu mencionei, a exposição identifica armadilhas. Na tentativa de ser fiel ao texto bíblico, as duas armadilhas que o pregador pode cair são o esquecimento, perder o sentido do texto e sair pela tangente, seguindo a sua própria imaginação. Saiu do texto e nunca mais voltou no texto. E deslealdade, forçar os significados do texto para caberem ideias particulares do pregador. Expor um texto não é explorá-lo à cata de ideias interessantes ou prediletas. Isso é manipulação vergonhosa e, segundo Stott, iníqua, que equivale ao que Paulo chama de perverter e torcer a palavra. Tratar o texto como pretexto é o maior pecado que os pregadores cometem contra as Escrituras e contra a própria pregação, pois tem a capacidade, aliás, tem a capa de piedade como proteção, mas o ferrão do pecado como resultado. Quarto, a exposição nos dá confiança para pregar. A fidelidade e a integridade na exposição das Escrituras produzem coragem no pregador. Os pregadores realmente grandiosos não passam de servos da Escritura. O seu mérito é o que está ali, nada mais. Quinto, a exposição exige sensibilidade para com o mundo moderno. Expor as Escrituras é mais do que fazer exegese. O exegeta explica o texto, mas o expositor vai além. Ele explica e aplica o texto à vida das pessoas. Ele aplica o texto às necessidades e à realidade contemporânea. Devemos ser fiéis ao texto, isso é exegese. E devemos ser contemporâneos em sua pregação, isso é exposição bíblica. A maior crítica que é feita aos pregadores conservadores é que são bíblicos, mas não são contemporâneos, enquanto os liberais são contemporâneos, mas não são bíblicos. O desafio é sermos bíblicos e contemporâneos ao mesmo tempo, conhecer o poder e as escrituras conhecer as escrituras e o poder de Deus ao mesmo tempo. Pregar é responder a duas perguntas cruciais: o que o texto significou? A exegese busca o significado verdadeiro e original do texto segundo a intenção do seu autor, que não muda porque os tempos passaram. E a segunda pergunta: o que o texto significa para hoje?
A aplicação do texto ao nosso tempo exige sensibilidade espiritual e pastoral para com os ouvintes. A aplicação é baseada na exegese fiel, mas precisa ser prática, clara e contemporânea. Isso nos leva a duas expectativas lógicas como consequência de tudo o que falamos até aqui. A primeira expectativa, você, eu, nós como pregadores, e enquanto pregadores, expositores da palavra, esperamos que se ouça a voz de Deus na pregação. O que pregamos não é a nossa palavra e vontade, mas a palavra e a vontade de Deus. A autoridade do sermão não parte do pregador, mas das palavras ou das escrituras às quais deve estar submisso. O que o pregador pode fazer para não atrapalhar esse processo, mas ser um canal apropriado para que Deus se comunique então com os ouvintes? O que podemos fazer? Primeiro, podemos nos preparar com cuidado para pregar, ser mais cuidadosos na preparação. Segundo, orar sinceramente pelo sermão antes de sair de casa. Terceiro, ler e expor o texto bíblico escolhido com seriedade de propósito. Quarto, orar quando estivermos no púlpito também antes de pregar. Esse é o terceiro, na verdade. Eu troquei a ordem aqui. Quinto, terminar e orar de novo, aguardando que aconteça um silêncio solene na presença de Deus, que redundará na aplicação da palavra de Deus pelo próprio Deus no coração dos nossos ouvintes. Em segundo lugar, nós esperamos que o povo obedeça à vontade de Deus nas Escrituras. A natureza da reação esperada dos ouvintes é determinada pelo conteúdo da palavra exposta. Se expomos a grandeza de Deus, devemos esperar dos ouvintes, então, humilhação em adoração. Se a exposição da natureza humana caída no pecado aconteceu, então ela deve conduzir ao arrependimento e à confissão. Expor a obra redentiva de Cristo leva ao arrependimento e à fé na graça de Deus. A natureza do texto bíblico aponta para que tipo de reação e aplicação devemos fazer. As promessas de Deus que estão à nossa disposição nos deve levar a buscar herdá-las ou confiar nelas. Os mandamentos de Deus exigirão de nós obediência simples em fé, e falar do futuro quanto às profecias bíblicas deve levar o povo a ter esperança, aguardando uma resposta de esperança. Tomados por essas reações diferentes, mas todas advindas da palavra viva de Deus, os ouvintes retomarão suas vidas cheias do próprio Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: dissemos no início dessa aula que, ao falarmos em exposição bíblica, tratamos de nossas convicções, nossas obrigações e as nossas expectativas a respeito das Escrituras. Primeiro, lembre-se que convicções têm a ver com a nossa fé, com aquilo em que cremos. O que cremos e cremos acerca das Escrituras determinarão nossa postura na pregação da palavra. Se você crê na palavra de verdade, ela orientará a sua pregação. Mas se você crê em outras coisas, ela vai ser apenas um instrumento que você vai usar a seu bel prazer. Segundo, obrigações têm a ver com o nosso trabalho. O trabalho pastoral visa formar a pessoa de Cristo nos nossos ouvintes. Se os crentes não são edificados e os incrédulos não são confrontados com as reivindicações do Evangelho, então o nosso sal perdeu o sabor. Os reformadores e os puritanos falavam orare et labutare, oração e labor, era a convicção dos reformadores sobre o sermão. Paulo diz que os membros da igreja devem ter apreço e apego à palavra que nós ensinamos por causa do nosso trabalho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, e ele usa duas palavras para trabalho, a palavra copiontas, que quer dizer o trabalho copioso, o trabalho que cansa, que causa suor, dedicado, abnegado. E a palavra erga, que é o trabalho ordinário, o ministério em si. As pessoas devem nos honrar por causa do ministério, da nossa profissão pastoral. Mas eles só vão honrar e só devem honrar aqueles que trabalham, não aqueles que fingem trabalhar ou que levam o seu ministério
com a barriga. Expectativas, em terceiro lugar, têm a ver com as nossas esperanças. O que esperamos que aconteça após o sermão? Neemias, capítulo 8, versículo 12, diz que o povo foi contristado pela palavra, mas depois se alegrou grandemente, porque tinham entendido a palavra do Senhor. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A exposição clara e fiel das Escrituras pode parecer loucura para o nosso século, inclusive para alguns elementos dentro da própria igreja, mas isso não muda a nossa tarefa e nem tampouco os propósitos divinos que escolheu salvar por meio da pregação do Evangelho. Nessa tarefa reside a manifestação do poder de Deus. Por que trocaríamos o melhor pelo inferior? E nos contentaríamos com o medíocre em vez de buscar o melhor, o excelente, uma vez que Deus o colocou à nossa disposição? Que Deus nos faça sábios para Ele e que sejamos loucos para o mundo. Que Deus aplique ao seu coração a sua palavra cada manhã, cada tarde, cada noite e te use como instrumento da verdade de Deus. Vamos orar. Pai, abençoa essa aula, que ela produza frutos na vida dos alunos. Desafia e que eles abracem o desafio por amor a Cristo que o chamou. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.